Duas profecias bíblicas relacionadas ao rio Eufrates merecem destaque. O Eufrates, o maior rio da Ásia Ocidental, com mais de 1.700 metros de comprimento, desempenhou um papel vital na formação da civilização na Mesopotâmia, muitas vezes chamada de berço da civilização. Originando-se nas terras altas do leste da Turquia, o Eufrates atravessa a Síria e o Iraque antes de se unir ao rio Tigre no Shatt al-Árabe, formando um delta que desemboca no Golfo Pérsico. Mencionado em várias escrituras religiosas, incluindo a Bíblia, o rio é alvo de uma profecia intrigante no livro do Apocalipse. O Apocalipse, único livro da Bíblia associado diretamente às sanções divinas de recompensa e punição, prevê que o Eufrates secará como parte dos 7 julgamentos ousados. Esta previsão tem provocado diversas interpretações, gerando debates entre estudiosos e comunidades religiosas. O Apocalipse, repleto de profecias, contém 735 delas sobre o futuro, com uma notável taxa de cumprimento de 81%. Isso valida a precisão e confiabilidade das previsões bíblicas. Notavelmente, 596 profecias foram cumpridas, muitos séculos após sua predição, destacando a natureza profética única da Bíblia. Enquanto 81% das profecias já se concretizaram, a atenção agora se volta para as restantes 19%, especialmente aquelas relacionadas ao retorno de Jesus. Cerca de 20 previsões ainda não realizadas estão sob escrutínio, envolvendo eventos que precedem a segunda vinda de Cristo, como desastres naturais e mudanças políticas globais. O rio Eufrates desempenha um papel central na discussão apocalíptica, especificamente no capítulo 16 do Apocalipse, considerado uma seção futura próxima. O livro é dividido em 3 eras, com a segunda era, abordada nos capítulos 6 a 16, considerada um futuro próximo. Embora o cronograma exato e os detalhes específicos sobre o Eufrates não tenham sido divulgados, a Bíblia descreve uma série de eventos apocalípticos antes da segunda vinda de Jesus, coletivamente conhecidos como o período da tribulação. Este período é objeto de observação atenta por parte daqueles que buscam compreender as profecias bíblicas à medida que os acontecimentos mundiais se desdobram. Eventos impactantes, como terremotos globais e a destruição de Babilônia, têm despertado preocupação e reflexão entre os cristãos. Contudo, muitos encontram consolo na crença de que tais acontecimentos estão profetizados na Bíblia e que, eventualmente, Jesus Cristo triunfará sobre o mal, inaugurando uma nova era de paz e prosperidade. A seca do rio Eufrates, conforme mencionada nas Escrituras, é interpretada não apenas como um fenômeno climático, mas como uma ação divina orquestrada como parte do desdobramento de eventos que culminarão em Armagedon. A identidade dos reis do Oriente, mencionados em Apocalipse capítulo 16 e versículo 12, tem sido tema de especulação ao longo da história cristã. O livro do Apocalipse faz uso frequente de linguagem simbólica, tornando suas profecias desafiadoras de compreensão e abrindo espaço para diversas interpretações. A expressão reis do Oriente tem sido analisada sob diferentes perspectivas, sendo que, após o 6º julgamento da tribulação, revela-se o esgotamento do rio Eufrates. No versículo 16 e capítulo 12, o anjo derrama sua taça sobre o grande rio, secando suas águas para preparar o caminho para os reis do Oriente. Esta seca possibilita que os exércitos massivos do Oriente, incluindo os da China, Índia e Japão, movam-se para o Ocidente com relativa facilidade, transformando o Eufrates em uma espécie de estrada. As especulações sobre a razão pela qual esses exércitos orientais se dirigem para o Ocidente variam, com algumas teorias sugerindo uma resposta ao surgimento de uma figura global conhecida como o Anticristo, baseada na Europa. A expectativa é que esses exércitos orientais desempenhem um papel significativo em uma grande guerra associada à secagem do Eufrates, culminando na reunião dos reis da Terra em Armagedon. Considerando as mudanças significativas ocorridas nas nações do Oriente nas últimas décadas, mesmo sem referências bíblicas específicas sobre seu papel nos eventos do fim dos tempos, é razoável antecipar sua participação no cenário global. O vasto tamanho e população da Ásia tornam sua presença essencial em qualquer desenvolvimento que abranja todo o mundo, tornando-se uma consideração importante para compreender as implicações dos eventos profetizados. Em um palco global, as nações da Ásia Oriental têm mantido uma distância significativa
tanto em termos geográficos quanto de interesses. Não há registro de conflitos passados entre Israel e essas nações, além do Eufrates. No entanto, a profecia de Daniel, encontrada no livro de Daniel, capítulo 11 e versículo 35 em diante, lança luz sobre uma invasão militar do Extremo Oriente. A profecia descreve um rei envolvido em atividades militares e conflitos com 3 forças distintas: o rei do Sul, o rei do Norte e uma força militar do Oriente. Daniel capítulo 11, versículo 32 a 39. Embora ele conduza impiedade em direção à aliança, aqueles que conhecem seu Deus permanecerão fortes, agindo com discernimento. Contudo, muitos cairão pela espada, pela chama, pelo cativeiro e pela pilhagem, sendo ajudados por outros na hipocrisia. Aqueles com discernimento enfrentarão purificação e refinamento até o fim dos tempos, pois há uma hora marcada para o cumprimento da profecia. Na última parte da grande tribulação, momentos antes da segunda vinda de Cristo, partes do mundo se rebelarão contra o anticristo. A profecia aponta para um conflito global, com exércitos pressionando o anticristo do sul, do norte e do oriente. Daniel 11, versículo 44. A afirmação em Daniel sugere que notícias do oriente e do norte perturbarão o anticristo, levando-o a sair com grande fúria para destruir e eliminar muitos. No entanto, a resolução completa do conflito só ocorre durante a grande guerra que culmina na segunda vinda de Cristo, com exércitos implantados em grande parte da Terra Santa, com o Vale do Armagedon como ponto focal. Essa declaração em Daniel introduz um tópico que recebe revelação adicional no Novo Testamento. O Apocalipse, em seu capítulo 16 e versículo 14, revela que o movimento do Oriente faz parte de uma reunião mundial dos reis da terra e do mundo, preparando-se para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O ponto focal dessa reunião é mencionado como Armagedon, Apocalipse capítulo 16 e versículo 16. Se você gostou, deixa teu like, ativa o sininho, compartilha e comenta, isso ajuda muito o canal.